No vídeo passado eu tratei sobre Gerhard Winstanley, de 1609 a 1652, como um pré-marxista, porque o título, o tópico que eu estou agora nesta playlist de História do Pensamento Econômico, uma introdução, os principais socialistas pré-marxista. Então, na verdade, corrigindo aqui, o Gerhard Winstanley, não é que ele foi um pré-marxista, então ele foi um socialista pré-marxista, pelo menos no conceito que ele traz aqui, não que ele tenha sido de fato. Uma das principais vozes a contestar em nome do socialismo as relações de propriedade capitalista foi Gerhard Winstanley, um comerciante de tecidos levado à falência pela depressão de 1643. Então, ele entrou em falência e aí adotou ideias radicais nesse sentido, numa forma de pensamento socialista daquele momento, que estava ainda engatinhando, bem engatinhando mesmo, muito. Bom, então hoje eu quero continuar e vamos ver qual é o autor que nós vamos tratar hoje aqui no texto. Lembrando, o livro que eu estou utilizando apenas como introdução, porque ele tem um viés, né? História do Pensamento Econômico, do Hunt. Esse livro ele tem um viés mais à esquerda, mais socialista, claramente, no próprio texto dele fica muito claro isso. Então eu entendo que esse livro é apenas uma introdução, não dá para interpretar os fenômenos econômicos, a história do pensamento econômico com um livro socialista, mas como introdução pode ser. Vamos lá. Não foram poucos os escritores que, no decorrer dos séculos XVIII e XIX, atribuíram as iniquidades e a exploração existentes na economia capitalista ao regime de propriedade privada. Toda a culpa na propriedade privada. Neste capítulo, mencionaremos apenas alguns dos mais conhecidos. O personagem fascinante foi o francês, eu não sei pronunciar esses nomes, tá? Então, Gracchus Babeuf, ou Babeuf, 1760 a 1797. Segundo Babeuf, a natureza fizera a todos os homens iguais quanto aos seus direitos e necessidades. As desigualdades de riqueza e poder que haviam surgido com o tempo deviam, portanto, ser corrigidas pela sociedade. Infelizmente, a maior parte das sociedades fazia o contrário, impunha mecanismos coercitivos destinados a proteger os interesses dos detentores da propriedade e das riquezas. Para Babeuf, a existência de desigualdades implicava necessariamente na existência de injustiças. O comércio capitalista existia, dizia ele, para sugar o suor e o sangue de quase todo mundo e formar lagos em que uma minoria nada em ouro. A despeito de serem os criadores das riquezas sociais, os trabalhadores ficavam sempre com o menor quinhão. As desigualdades só desapareceriam quando fossem abolida a propriedade privada. Então, em suma, o que esse autor defendia, né, defendia na verdade, né, é a abolição da propriedade privada. Lembrando, estamos tratando de socialistas pré-marxistas. Babeuf, ou Babeuf, eu não sei a pronúncia, participou da Revolução Francesa, liderando a ala da extrema esquerda do movimento revolucionário. Após a queda de Robespierre, tramou uma conspiração com o objetivo de depor o governo francês e substituí-lo por outro que se empenhasse em promover a igualdade de todos os homens. Traída por Georges Grisel, a conspiração foi abortada e seus líderes presos. Babeuf e Dart, seu lugar-tenente, foram executados em 24 de fevereiro de 1797. Babeuf ocupa um lugar importante na história do socialismo, porque foi o primeiro a defender a tese de que a implantação de um Estado socialista igualitário requeria a derrubada do governo existente pela violência. Então ele traz essa ideia da violência, né? A questão de se o socialismo pode se realizar de modo pacífico ou violento cindiu o movimento socialista desde os tempos de Babeuf. Então ele tem essa visão mais radical. Caso a conspiração fosse bem sucedida, o passo seguinte seria a instauração de uma ditadura. Segundo Babeuf, essa forma de governo era indispensável para extirpar a sobrevivência do sistema capitalista e levar a cabo a transição do capitalismo para a democracia comunista. Vê-se, portanto, que Babeuf foi, em muitos sentidos, o precursor de teses que viriam a ser defendidas pelos bolcheviques na Rússia, já no século XX. Que é aquela divisão, né? Mencheviques, bolcheviques, a divisão entre fazer a revolução de forma violenta ou não, né? De forma pacífica. Então esse foi o autor do vídeo de hoje. Eu nunca tinha ouvido falar, Gracchus Babeuf, 1760 a 1797, e aparentemente ele era um socialista igualitário, um socialista radical, de uma extrema esquerda, né?
No próximo vídeo quero tratar sobre William Godwin. William Godwin. Eu tenho dificuldade para pronunciar esses nomes aí, sabia? Então, Gracious Babeau e no próximo vídeo, William Godwin. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre Gerard Winstanley. Vou deixar aqui no final. Valeu!